Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson Carvalho, Master Coach Sênior do IDESP, especialista em linguagem verbal e comunicação, e neste vídeo eu vou te ensinar 3 coisas estranhas que mostram claramente que uma pessoa está tentando te enrolar. Você sabia que o ser humano fala em média cerca de 200 a 250 mentiras por dia? É isso mesmo. Talvez a pessoa passou uma noite ruim, uma noite horrível, e ela chegou no trabalho com aquelas orelhas gigantescas, e aí você pergunta, e aí, tá tudo bem? Ela vai falar, tá tudo bem. Mentira! Ao contrário do que parece, nós mentimos desde quando éramos apenas bebezinhos. É isso mesmo. O bebê, geralmente ele chora com o ar que está com fome, mas na verdade não é nem sempre a fome, ele quer o colo. É óbvio que aquilo ali é uma mentira inocente, uma mentira, é uma estratégia que o bebê utiliza para poder ter a atenção da mãe. Mas nós fomos ensinados a mentir pelos nossos pais. Talvez não tenha acontecido com você, mas certamente você conhece alguém que em algum momento foi atender um telefone e falou assim: filho, fala para fulano que o papai não está aqui, fala que a mamãe não está aqui. É uma mentira. Será que essas mentiras são aquelas mesmas mentiras que podem nos prejudicar? Até que nível que vai essas mentiras? Até que nível é possível a pessoa levar o outro a enrolar? Temos diversos casos de mentirosos capazes de realmente enrolar e fazer com que as pessoas acreditem naquilo. Mas a grande questão que devemos compreender é até que ponto as mentiras que contamos e as mentiras que ouvimos, elas podem nos prejudicar e prejudicar outras pessoas. Mas todos nós mentimos, e identificar a pessoa quando ela está mentindo pra gente é algo que serve como defesa. Quantas vezes omitimos uma informação, esquecemos ou deixamos de falar algo? É algo que vem do ser humano. Por quê? Porque não queremos que o nosso lado feio apareça. Mas nesse vídeo eu quero te ensinar 3 coisas estranhas que é capaz de fazer com que você possa identificar se uma pessoa está tentando te enrolar, se uma pessoa está tentando te passar a perna. Primeiro gesto que você deve ficar atento: mão no nariz. Quando você estiver conversando com alguma pessoa sobre, seja lá o que for o assunto, e a pessoa tiver o hábito de passar a mão nessa região do nariz aqui, abra os seus olhos. Ela pode estar querendo realmente estar te enganando, tá? Por que ela pode estar querendo? Porque a pessoa também pode ter alergia a algum odor, ao teu perfume, ela pode estar com alergia a alguma coisa e ela coçar. Mas na maioria das vezes, o mentiroso ele tem um hábito de coçar o nariz. Isso é algo que acontece frequentemente. Então, esse é o primeiro sinal que você deve ficar esperto quando estiver conversando com alguma pessoa. A segunda coisa que você deve ficar atento é quando a pessoa tem o hábito de colocar a língua entre os lábios ou passar a língua nos lábios. Por que isso acontece? Porque o mentiroso, quando ele começa a falar algo, ele precisa de esboçar, ele precisa de colocar para fora aquilo que ele está querendo falar, ele precisa de acreditar naquilo. Então a primeira reação que ele tem é justamente coçar o nariz, a segunda é passar a língua nos lábios, porque isso dá tempo do cérebro dele trabalhar em prol daquela mentira. E a terceira coisa que você deve ficar atento se a pessoa está querendo realmente te enrolar ou não, é justamente o fato da pessoa gaguejar. É isso mesmo. Quando a pessoa começa a gaguejar, ou a pessoa começa a te enrolar para poder falar, isso não é somente o fato dela ter esquecido. Não. O que acontece é que quando a pessoa começa a gaguejar, é porque ela quer falar, mas o senso de verdade dela não permite que aquilo possa evidenciar. Então ela começa a entrar no conflito, então ela tende a gaguejar. É claro que devemos olhar todo o contexto que isso pode estar. Por quê? Talvez você está conversando com uma pessoa numa determinada situação, determinado assunto, e aquela pessoa, você percebe que ela fica um pouco nervosa, e aí você percebe que ela fica insegura, e aí você percebe esses sinais que ela começa a coçar o nariz, passar a língua na boca ou começar a gaguejar. O que devemos levar em consideração uma outra coisa: jamais fazer qualquer tipo de julgamento. Porque talvez a pessoa tenha um hábito de coçar o nariz, aí a pessoa fala, aquele cara está mentindo, aquela mulher está mentindo, e nem sempre é assim. Aquela pessoa passou a língua na boca rapidamente, peraí, é um sinal, mas você não pode ter a certeza somente por esse sinal. Mas é o primeiro sinal que você vai ter justamente para começar a identificar e saber se está querendo te enrolar ou não. Uma outra coisa que funciona muito bem, e essa é uma dica de ouro que eu vou te dar, eu falei 3 dicas, e eu vou te dar uma 4ª dica para você colocar e realmente entender. Quando você fizer uma pergunta para uma pessoa, ela te contar algo de uma forma convincente, que parece ser verdade, talvez ela não emitiu nenhum desses sinais, essa é a regra que vai valer $1 milhão. Pergunte para a pessoa de trás para frente.
Comece a pegar os casos de uma forma isolada. Não como ela fosse falar de uma forma linear, com começo, meio e fim, não. Pergunta para ela do final, depois você pergunta do meio, depois você pergunta do começo, ou pergunta do final, depois você pergunta do início. E aí você vai ver se vai faltar conexão ou se vai estar bem ligado. Então, são dicas práticas, dicas básicas que podem te ajudar a se livrar de grandes dores de cabeça. Um grande abraço, meu nome é Anderson Carvalho e te espero lá, nesse workshop fantástico que vai te ajudar e vai melhorar muito a tua vida. Até mais!